A FENATEMA apresenta Curso de Formação Política e Pensamento Político Brasileiro. Bom dia a todos. Iniciamos mais uma aula do nosso curso com o tema Política Fiscal. Quero só dar um lembrete aqui para vocês. Na última aula que nós tivemos, eu tinha dito que nós iríamos falar sobre política inflacionária, mas como houve feriado, a nossa programação ficou um pouco atrasada, então hoje eu dou início aos temas do setor de economia e a gente vai falando aos poucos sobre vários temas, entre os quais inflação, e a gente vai deixar isso para uma próxima aula. Então hoje nós vamos começar a falar de economia e o tema de hoje é política fiscal, que é um tema de extrema relevância até para o entendimento das preocupações que o nosso país está tendo por conta dos desarranjos dos nossos gastos excessivos, que tem levado a uma preocupação por parte do governo e afetado diretamente os resultados da economia, entre os quais a própria situação do desemprego. E tem muito a ver com a questão fiscal, sim, porque este, sem dúvida, é um dos setores mais sensíveis às variações de uma conjuntura econômica que acaba por afetar o setor da produção e, consequentemente, a própria questão do nível de emprego, que, infelizmente, o país vem passando por um momento muito preocupante. Bom, mas seria importante a gente, então, conhecer um pouquinho o que significa política fiscal, como é que funciona a política fiscal, qual é o papel da política fiscal dentro de um ordenamento econômico, e o quanto isso nos afeta direta e indiretamente, considerando sempre que a política fiscal está associada diretamente à intervenção do governo na economia, E aí é bom a gente lembrar um pouco que isso começa exatamente lá nos anos 30, por conta da grave crise que nós tivemos na época da quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, com a chegada de uma política de intervenção proposta pelo programa New Deal do presidente Roosevelt, inaugurava ali uma modalidade do capitalismo com a presença do Estado, que é de fato contra os princípios do liberalismo clássico da época. E aí a gente tem que resgatar a teoria keynesiana, do economista inglês John Maynard Keynes. O Keynes, sem dúvida, foi o responsável pela macroeconomia, que é exatamente este conjunto de medidas necessárias que o Estado, o governo utiliza para regular e efetivamente estabelecer maior equilíbrio no setor econômico, incluindo aí a questão do nível de emprego. Então, quando a gente fala de política fiscal, a gente está falando aqui, em tese, de uma intervenção do Estado na economia. Como é que se faz isso? De que forma se faz isso? Qual o propósito para se interferir na economia e qual é a expectativa do Estado dentro da economia como regulador, mediador, fomentador e também aquele que busca na sua proposta um equilíbrio entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico. A política fiscal ela responde também por questões de arrecadação e distribuição desta arrecadação através dos gastos públicos, seja gastos voltados ao financiamento público, como, por exemplo, a questão das transferências diretas e indiretas, a previdência social, custeio que envolve os gastos com a máquina pública, entre as quais aí a gente pode colocar gastos com a administração pública em forma de salário, e também os investimentos que são necessários para o desenvolvimento de uma nação, de um país. O problema é saber o quanto é necessário um equilíbrio entre receita e despesas para manter uma política fiscal responsável, em equilíbrio, evitando, é claro, uma quebradeira generalizada do próprio Estado. Então a política fiscal ela tem uma responsabilidade enorme na condução da política econômica de uma nação. Toda vez que a gente tem um novo governo entrando, a gente sempre tem essa preocupação em saber qual é a política fiscal que aquele governo irá tomar. A semana que passou nós tivemos agora a eleição na Argentina e a gente teve ali a chegada de uma nova linha, vamos dizer assim, de visão sobre questões econômicas, um Macri
é um político de tendências liberais, claro, né, naturalmente, então é possível que a gente espere aí uma mudança, né, uma guinada de rumo do atual governo da presidente Kirchner, né, da Cristina Kirchner. Isso para mostrar nitidamente que política fiscal tem claramente, né, uma preferência pelos analistas quando se pensa na formação de um novo governo, porque afinal de contas mexe com toda a sociedade, com o setor empresarial, com as contas públicas, com o sistema financeiro e com também a realidade da vida cotidiana do cidadão, do consumidor, enfim, né? A política fiscal tem esse propósito. O objetivo da política fiscal é manter elevado o nível de emprego. Voltando à questão da ideia da interferência do Estado, por que o Estado interfere na economia, né? Essa ideia veio com Keynes, como eu já tinha dito, né? E Keynes dizia que era necessário reinventar o capitalismo que lá nos anos 20, do século 20, estava realmente entrando em colapso. Então, para salvar o capitalismo, foi necessário reinventar o capitalismo, tornar o capitalismo, entre aspas, mais humanizado. E, é claro, esse conceito de humanismo ou humanização do capitalismo, entre aspas, podemos colocar assim, tem tudo a ver com uma mudança de percepção do Estado na economia, né? Se lá no passado, sobretudo no auge do liberalismo clássico da economia, quanto menos Estado, melhor favorecia a economia, o conjunto das ações econômicas, dos agentes privados econômicos, porque entendia-se que o papel do Estado não era, de fato, regular as ações econômicas dos mercados, sim cuidar de questões típicas do Estado, nas suas funções básicas, como segurança, território, contratos, né, vigilância, etc. e tal. O Estado passa a ter um papel de protagonista, né? Ou seja, o Estado é quem dá as cartas no sentido de estabelecer o tamanho do desenvolvimento e o tipo de desenvolvimento de uma economia. Pois bem, o objetivo da política fiscal, a partir dali, passou a ter um caráter, né, mais pragmático, especialmente quando se fala em defesa do emprego, né? E a gente tem que lembrar que a questão do emprego tem tudo a ver com a questão do equilíbrio entre oferta e demanda. Naturalmente, quando você tem baixa demanda, né, por um conjunto de situações, como, por exemplo, falta de renda, falta de investimento, falta de crédito, né, desconfiança do segmento, né, perspectiva de um mercado derrapante, de um mercado enfraquecido, naturalmente você tem uma baixa expectativa, né, de compra por parte dos consumidores, que afeta a produção, que por fim também acaba afetando o próprio nível de emprego, que gera mais ainda um processo em declínio, que gerará futuramente também toda uma situação negativa, né? Então a política fiscal ela tem um caráter efetivamente pragmático, no sentido de criar as condições ideais para estabelecer o nível de emprego que o Estado entende como fundamental, que é a ideia do chamado pleno emprego, né? Considera-se pleno emprego, inclusive, a partir de uma vamos dizer assim, de uma taxa aceitável entre 3,5%, 3,7% até 4%, né, da mão de obra disponível no mercado como pleno emprego. Sempre haverá uma mão de obra disponível, né, configurando, é claro, que haverá sempre mais demanda do que oferta quando se trata de emprego, né? E outro papel da política fiscal também é, sem dúvida, a elevação das taxas de crescimento econômico, que é por onde se espera, a partir do crescimento da economia de um país, as melhorias tanto no nível de emprego, de renda, quanto do próprio desenvolvimento da população, né? A gente, por exemplo, teve aí nos últimos, não pode-se dizer assim, não nos últimos 2 anos, porque isso tem mudado, mas entre os anos de 2005 e 2010, né, até 2010, 2011, o Brasil de fato passou por um momento muito feliz do ponto de vista do crescimento econômico, né? E tivemos também um desenvolvimento econômico razoável, considerando, é claro, a compatibilidade entre o crescimento do PIB e o desenvolvimento da sociedade do ponto de vista de melhorias sociais, né? E também acesso ao consumo. A taxa de crescimento econômico ela é fundamental para manter a garantia, né, de um permanente desenvolvimento de uma sociedade. A gente tem observado, por exemplo, que em decorrência do baixo crescimento, aliás, um crescimento negativo do PIB, o nível do desemprego aumentou, né, que leva a uma preocupação
bastante séria por parte dos agentes econômicos e do próprio governo. Mas quem sofre com isso é sempre aquele que é afetado diretamente pelo desemprego. Esse ano o Brasil deve fechar algo em torno de 1,8 milhões de empregos, né? E deve criar algo em torno de 600 mil, 700 mil. Então nós devemos ter um déficit em torno de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil empregos perdidos. Isso é muito sério, né? A gente está falando aí de um momento que nós não passávamos há muito tempo. Então, naturalmente, a política fiscal ela tem um papel importante no sentido de manter um melhor equilíbrio para evitar que isto se arraste e crie aí um processo ainda pior. O problema é que o Brasil vive uma situação curiosa, né? A política fiscal tem sido exatamente um motivo para tudo isso, né? Agravado com a questão política, certamente, né? Mas a questão econômica ela está associada diretamente à política fiscal, ou seja, o Brasil desde 2011, 2012 vem passando por um processo, né, ininterrupto, né, de acúmulo de déficit público. Significa dizer que o governo tem gasto muito mais do que tem arrecadado e, naturalmente, esses gastos têm elevado o nível de endividamento da dívida pública brasileira e quanto maior é o nível de endividamento e quanto maior é o tipo de juros pagos para manter, né, os juros da dívida, quer dizer que o governo a cada ano precisa reservar mais e mais dinheiro para o pagamento dos juros acumulados em razão do número excessivo da dívida pública. Isso tira, naturalmente, parte dos investimentos que deveriam ser destinados a obras, por exemplo, para melhorar a infraestrutura e criar condições de desenvolvimento mais acelerado, né? Então, a gente acaba entrando numa armadilha do ponto de vista técnico, né, quando se pensa a questão do déficit público, ou seja, o governo se endividou por razões que a gente aqui não vai discutir, mas houve um forte endividamento nos últimos 4 anos, 5 anos especialmente, né, e nesse processo do endividamento, do crescimento da dívida pública, o governo passou a ter dificuldade de ter dinheiro disponível para os investimentos necessários para manter o nível de crescimento econômico e do próprio desenvolvimento econômico. Então, o que a gente tem observado? Que em razão dessa crise do agravamento, né, as conquistas que o povo conseguiu, especialmente no primeiro e na segunda, até a primeira metade da gestão do governo Lula, especialmente, né, muitas dessas conquistas começam a ser perdidas exatamente pela fragilidade das condições econômicas que o país vem vivendo, né? Então, para que as coisas possam funcionar e dar equilíbrio às condições macroeconômicas, no conceito macroconjuntural, é preciso haver o equilíbrio. E um dos pontos fracos dessa questão, sem dúvida alguma, é a inflação, né? Que, aliás, a gente vai falar sobre esse tema na aula que vem, e eu vou trazer vários tópicos mostrando o quanto a inflação ela é perversa sob o ponto de vista, sobretudo da classe trabalhadora, porque não tem como se proteger em razão de não ter poupança, né? Então, é uma população que vive excessivamente e essencialmente do trabalho e da renda do trabalho. Então, a questão da estabilidade dos preços sempre foi e é uma preocupação, sim, da política fiscal. Porque quando você tem um processo com baixo crescimento, como é o que nós estamos vivendo, com aumento inflacionário, você tem uma dupla perversidade sobre o trabalhador. De um lado, o fato dele não ter uma perspectiva, né, satisfatória no nível de trabalho, na melhoria do trabalho, de emprego, inclusive com risco de perda do emprego. E, por outro lado, o aumento inflacionário que leva ele a perder sua capacidade de consumo e, portanto, colocando em risco a sua própria capacidade de manter uma estabilidade, né, dos seus gastos, considerando, é claro, que a sua receita não acompanha as despesas em razão do elevado nível de aceleramento dos gastos por conta do aumento dos preços, naturalmente. Então, o pobre e o trabalhador são os que sofrem com esse movimento grave entre a elevação dos preços e, é claro, também a possibilidade de nível de emprego aumentar, né? Aliás, o nível de desemprego aumentar. Então, corresponde a isso, portanto, né, os elementos que compõem a política fiscal. Outra questão é a atuação do governo que diz respeito à arrecadação de impostos e aos seus gastos. Curiosamente, a situação real que o Brasil enfrenta no momento é exatamente esta relação direta entre a arrecadação
né, e gastos públicos. O que significa dizer o seguinte, que a política fiscal ela foi e é feita exatamente para que ela traga um nível de responsabilidade, né, do dinheiro público. Vou dar aqui um exemplo. A partir dos anos 50, quando o mundo começa a voltar à normalidade depois de um longo período da Segunda Guerra Mundial, vários planos de ações de recuperação foram feitos, entre os quais o Plano Marshall, a política de Bretton Woods, né, e o sistema de internalização, né, das economias, especialmente com a expansão das chamadas multinacionais. Isso foi muito importante para a recuperação dos países envolvidos na Segunda Guerra. A partir dali, nós vimos nitidamente uma corrida dos estados nacionais, né, em colaborar com o desenvolvimento, com investimentos maciços do dinheiro público em setores essenciais, como educação, saúde, transporte, moradia, infraestrutura, né? Isso tudo foi importante para a melhoria das condições de desenvolvimento dessas regiões, né? E foi de fato importante sim, porque foi isso que permitiu o rápido desenvolvimento e a recuperação dos países que tinham sido destruídos na Segunda Guerra Mundial. Esse movimento ele veio de encontro àquela política, né, idealizada por Keynes, de que o Estado precisava sim promover o desenvolvimento com investimentos públicos e, portanto, se endividando, né? Os Estados nacionais se endividam fortemente entre os anos 50 e os anos 70, e esse endividamento foi importante para o desenvolvimento e a recuperação, né, das economias capitalistas do mundo. Porém, houve ali um momento de enfraquecimento, porque havia claramente a incapacidade de continuar uma política com forte investimento dos gastos públicos no momento em que o mundo passava por transformações. Então, os anos 70 e o início dos anos 80 foi um período de mudança desse modelo econômico keynesiano, né, para o modelo monetarista de caráter neoliberal. Foi aquele momento em que começa ali uma nova, vamos dizer assim, percepção de que o Estado precisava diminuir, que era necessário transferir, né, a produção, que basicamente estava na mão do Estado, para a iniciativa privada. Começou o desmonte do sistema keynesiano e começou ali uma nova modalidade, né, baseada nos valores liberais, que acabou criando, né, uma cultura internacional prevendo que para que o desenvolvimento ocorresse era preciso modernizar o Estado, especialmente transferindo para os setores privados, né, a produção econômica, a produção nacional das nações que estavam engessadas em razão desse modelo que já não funcionava mais a partir daquele momento. O Brasil veio passar por isso nos anos 90, com as reformas feitas por Fernando Henrique Cardoso, e a partir dali, de fato, né, houve um desmembramento. Mas isso não quer dizer que o Brasil, como outros países, né, acabaram por se tornar de fato um país mais adequadamente vinculado às práticas ou às ideias dos liberais do ponto de vista do papel do Estado. O Estado ainda hoje é interventor, o Estado é grande do ponto de vista da sua atuação e da sua importância. Os gastos do governo, por exemplo, refletem isso que eu estou falando. Então, quando a gente fala de política fiscal, a gente está falando exatamente como é que o governo trabalha essa questão de receitas e despesas, porque basicamente é isso. Vou dar um alerta para vocês. O governo tem alertado, o governo não, na verdade os analistas têm alertado de que o governo não tem tido vamos dizer assim, uma postura mais adequada para enfrentar o problema da crise fiscal. Imagine, por exemplo, que a parte de custeio que envolve despesas com previdência social e salários representa 66% de toda a receita aos cofres públicos. Quer dizer, você tem quase que 70% da receita destinada a finalidades vamos dizer assim, destinadas, né? Aí, por outro lado, você tem as despesas obrigatórias, que são necessárias porque você tem que cumprir uma questão de natureza constitucional. O que sobra, na verdade, uma participação muito pequena do governo para o que a gente chama de destinação em investimentos. Por exemplo, 7% basicamente é o que sobra para os governos poderem atuar nesse campo de investimentos, no setor de infraestrutura ou coisa e tal.
Agora, por que isto ocorre? É porque realmente o modelo brasileiro é um modelo que está muito voltado, né, excessivamente voltado, né, a gastos. Né? A cultura é exatamente essa, uma cultura de despesas excessiva. Né? Então, o que ocorre? Naturalmente, o governo a todo momento precisa recorrer ao dinheiro privado, né, vendendo títulos públicos para arrecadar dinheiro para comprometer-se em pagar as suas obrigações, especialmente com juros da dívida. Só que isso faz com que o governo, a cada ano, aumente o seu endividamento e, cada vez que aumenta o endividamento, vai ter que ter cada vez mais, né, uma poupança reservada a pagamento dos juros dessa dívida. Então, é uma armadilha que ocorre, né, permanentemente. Os impostos é a fonte de arrecadação do governo, né? Impostos, taxas e licenças que são concedidas através de empresas, né? Enfim, formas e modalidades que têm como um princípio de arrecadação para o governo. O problema é que o Brasil é um país que tem uma tributação elevadíssima, né? Por ser um país em desenvolvimento, né? Tem taxas de impostos que muitas vezes acabam por afugentar investimentos, né? Criar dificuldades para o setor empresarial, por exemplo, atuar em alguns segmentos, especialmente. Né? Há produtos que têm uma tributação muito mais elevada do que outros. Isso depende da natureza e a finalidade, né? E a característica dessas, vamos dizer assim, áreas de produção. Bom, quando se fala de impostos no Brasil, a gente de fato faz comparações com países desenvolvidos que têm tributações muito menores do que a nossa e que o Estado de alguma maneira oferece um serviço de melhor qualidade, né? Ou quando mesmo tem um imposto elevado, que é o caso, por exemplo, dos países europeus, por exemplo, né? Sabe-se, por exemplo, que esses impostos cobrem grande parte das despesas que aqui no Brasil nós precisamos, né, ter para ter uma condição de segurança social, de saúde, enfim, de vida melhor. Vou dar exemplo. Plano de saúde. Quer dizer, você já paga uma alta tributação, mas se você quiser uma saúde minimamente condizente com as condições de dignidade do atendimento da saúde, você tem que ir para o sistema privado, pagando altíssimos valores por conta dos custos que isso representa. Então isso significa que você está querendo dizer que há uma ideia da chamada bitributação. Você paga altos impostos, não recebe o serviço pelo qual você pagou, e aí para você ter aquele serviço de fato garantido, com aquilo que você espera, com o mínimo de segurança e dignidade, você tem que pagar novamente, só que isso encarece o custo de vida, né, fazendo com que parte daquilo que você poderia destinar para outras finalidades, você tem que custear novamente. Né? Então, gasto é sempre um problema, né? Gasto público é sempre um problema. A outra questão dos gastos públicos, por exemplo, tem a ver também com a forma como o governo destina o dinheiro público. Por exemplo, muito embora a gente saiba que o Brasil é um país que tem elevadíssimas taxas de gastos com a assistência social, por exemplo, esse não é o elemento que constitui o maior nível de gastos do governo, né? Muito pelo contrário. A gente talvez não repare isso, mas, por exemplo, política de subsídio é elevadíssima no Brasil. Né? O Brasil é um país que subsidia muito o setor produtivo. Veja o caso, por exemplo, que acontece, né, no setor agrícola. Né? Nós temos altas taxas de subsídios, né? Facilidade em financiamento com taxa de juros abaixo do mercado. Veja o caso do BNDES. O BNDES é um caso típico, né, de um banco que empresta dinheiros a taxas bem abaixo da Selic, por exemplo. A taxa Selic hoje está em torno de 14,25%. Se você pegar a taxa TJLP, que é a taxa usual do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, é em torno de 5,5%. Quer dizer, como é que um banco que capta recurso a uma taxa de 14,25% empresta esse mesmo recurso a uma taxa de 5,5%? Bom, o propósito é que o governo entende que é necessário financiar a produção para manter o nível de emprego. O que ocorre é que existe, na verdade, né, um custo desse dinheiro, né? E esse dinheiro é financiado pelo Tesouro Nacional. Então, naturalmente, o que você está querendo dizer é que, quando se fala de gastos públicos, a gente não pode olhar apenas questões de natureza assistencial. Por exemplo, o Bolsa Família, que tem um custo anualizado de em torno de 15 bilhões
15 bilhões para despesas públicas, isso não representa muita coisa, né? Mas se você olha os gastos com financiamento através de subsídio bancário, por exemplo, o BNDES nos últimos 3, 4 anos subsidiou quase 85 bilhões para financiar empresas que, se a gente analisar objetivamente, é um custo que não é racional, né? Então isso cria uma dificuldade muito grande. A outra função do governo é a chamada função estabilizadora, né, que tem um caráter extremamente pragmático, né? Imaginemos, por exemplo, uma crise fiscal, uma crise que envolve, por exemplo, né, a moeda, né? Quem vai interferir necessariamente é o Banco Central, mas imaginemos, por exemplo, o que aconteceu em 2008. Houve uma crise no mercado financeiro internacional por conta do sistema imobiliário norte-americano, que eles chamam de subprime, né? Havia risco ali de deteriorar todo o mercado imobiliário no mundo inteiro, afetando o sistema financeiro global. O volume envolvido naquele montante era em torno de 14, 15 trilhões de dólares, né? Claro que isso afetou o mundo, né? Os mercados se retraíram, os bancos centrais com receio de um contágio, né? Descapitalizaram o sistema, né? E uma das grandes crises que ocorreu ali foi, de fato, né, a crise da chamada moeda corrente. Quero dizer, havia pouca liquidez no mercado. Então, uma das funções estabilizadora que o governo utilizou como política fiscal, por exemplo, em 2009, que foi a consequência da crise de 2008, né, foi criar funções para manter o nível de produção, para criar condições de nível de empregabilidade. O governo, então, ele vai utilizar da política fiscal com algumas medidas, como, por exemplo, a redução de impostos em alguns setores da produção, o que a gente chama na política fiscal de renúncia fiscal. O governo ele renuncia à arrecadação em nome da produção para manter o nível de emprego. A gente lembrando a questão, por exemplo, da linha branca, né, que foi um dos setores mais favorecidos na época, né, o governo baixou o nível de impostos de alguns setores importantes, como, por exemplo, geladeira, fogão, micro-ondas, etc. e tal. Esses produtos tiveram uma redução considerável. Qual era o acordo firmado entre o governo, né, o setor empresarial e os sindicatos? O governo faria parte dele, renunciando à sua arrecadação, diminuindo a taxa de impostos, né, e a empresa se comprometeria em manter os empregos e, com isso também, né, o consumidor seria beneficiado, porque os preços das mercadorias cairiam, possibilitando uma compra e, claro, mantendo o nível de aquecimento da economia. Essa é uma função que a gente chama de função estabilizadora. O que ocorre, se a gente analisar do ponto de vista da renúncia fiscal, talvez vocês tenham essa informação, mas cabe aqui lembrar, mas recentemente saiu uma matéria dizendo que no governo Dilma, a Dilma ela renunciou 382 bilhões em impostos. Claro que se a gente analisar o déficit público hoje, que é crítico, né, muito se explica por conta disso. Quem se beneficia? Né? Empresários. Empresários que pressionam o governo brasileiro, né, para, com isso, manter o nível de emprego. E é claro que isso traz consequências do ponto de vista da estabilidade financeira do Tesouro Nacional. Porque quando o governo deixa de arrecadar aquilo que está previsto no orçamento, alguém vai ser afetado com isso, né? Então nós temos uma crise fiscal que mais adiante vai gerar um outro problema, que é o que está acontecendo. E se a gente analisar, por exemplo, do ponto de vista histórico, quais os setores que foram beneficiados? O setor automotivo, né? O setor automotivo, por exemplo, se a gente observar nesses últimos 4, 5 anos, teve uma renúncia de mais de 80 bilhões. Esses 80 bilhões estão fazendo falta hoje para fechar as contas do governo atual. É claro que isso vai gerar uma crise generalizada, né? Enfim, aí a gente vai começar a entender por que a situação do país se encontra no momento que se encontra. Vamos falar agora um pouco sobre função alocativa. Agora, só lembrando, estamos falando de política fiscal, falamos agora há pouco sobre função estabilizadora da política fiscal, que é exatamente garantir em momentos de crise uma situação de estabilidade, especialmente quando se ameaça um nível de emprego por conta
da questão global, né, como ocorreu em 2008. O governo, na época, em 2009, tomou algumas medidas para estabilizar a crise que poderia ter afetado o país e, consequentemente, o nível de emprego. Uma das medidas que o governo tomou, lembrando na ocasião, foi exatamente abrir mão de algumas, vamos dizer assim, políticas de arrecadação, né, dando às empresas, especialmente de setores mais sensíveis, como é o caso da linha branca e setores que estão diretamente ligados ao comércio, né, no caso o varejo, né, uma situação de queda de preços de mercadorias por medidas de diminuição de impostos. Isso permitiu manter o nível de venda, o que garantiria em tese, né, o nível de emprego, para manter exatamente a estabilidade que o governo entende ser necessário em momentos de crise. Então a função estabilizadora basicamente é isso, quer dizer, o governo toma medidas de natureza fiscal, criando as condições de continuidade ou melhoria na produção para manter o nível de emprego. A outra função da política fiscal é a chamada função alocativa, né? O governo ele traz essa discussão da necessidade de alocar recursos para alguns segmentos da economia que precisam ser melhorados para melhorar, inclusive, o nível de atividade e produção, também no sentido de manter o nível de empregabilidade. A função alocativa, ela ocorre pela necessidade de setores, né, precisarem de mais investimentos do que outros setores. Alocar recursos é uma das funções, portanto, da política fiscal. A outra também importante é a chamada função distributiva, que é basicamente aquela posição que o governo, né, classicamente traz como uma medida necessária, ou seja, tirar recursos da onde se tem e alocar para onde se não tem, né? Ou seja, tirar de quem tem para destinar a quem não tem. Essa função distributiva, ela tem um caráter de dar igualdade, ou pelo menos permitir uma maior aproximação das diferentes posições econômicas, especialmente regionais, né? A função distributiva, portanto, ela cria uma capacidade de dar mais equilíbrio, né, nas relações de forças produtivas do país. A função distributiva, portanto, ela tem esse movimento, né? Imagine, por exemplo, o que ocorre no Brasil do ponto de vista regional. A região que mais contribui com a arrecadação para os cofres públicos é a região Centro-Sul. Por ser a mais desenvolvida, a mais industrializada, naturalmente, as maiores fontes de receitas, né, do governo brasileiro se encontram exatamente nessas áreas mais desenvolvidas. E nem sempre, de fato, são os locais que têm também o seu retorno baseado naquilo que é contribuído, ou seja, muito daquilo que se arrecada vai para regiões menos desenvolvidas, porque necessitam de mais investimentos também, exatamente para criar esse equilíbrio, né, de desenvolvimento entre as regiões. Então, a função distributiva é exatamente essa, tirar de quem produz, de quem tem, por conta da condição poder contribuir mais, e uma parte dessa contribuição é destinada a regiões onde é necessária investimentos por conta da distância, do atraso que existe entre uma região ou outra, né? Então a política fiscal ela tem esse caráter também. Então, quando se pensa em políticas fiscais, e aí a gente pensa a questão da função do governo, a gente tem que pensar exatamente a função estabilizadora, a função alocativa e a chamada função distributiva. Voltando à questão estabilizadora, corresponde o que a gente chama do manejo da política econômica para garantir, né, o máximo de emprego e, é claro, o crescimento econômico. Toda vez que ocorre uma ação do Estado, do governo, no sentido de dar estabilidade, né, a um programa econômico, né, um plano econômico ou uma medida de natureza econômica, o caráter sempre é a manutenção do nível de emprego, né? A função locativa, portanto, ela diferentemente, ela está mais voltada, vamos dizer assim, ao mercado no sentido de alocar recursos à economia para evitar que falte recursos aos investimentos, falte recursos, até mesmo fluxo de caixa das empresas, mas especialmente no que diz respeito aos investimentos. Portanto, se tem
falta de recursos no setor privado, então o governo acaba alocando esse recurso através de bancos públicos por via de financiamento público ou em parcerias com outras instituições para manter o nível de liquidez do mercado, garantindo, portanto, os investimentos necessários ao nível de emprego que o governo coloca como prioridade, né? Tributar é uma das situações típicas, por exemplo, tributar setores para garantir investimentos em outros setores que são afetados mais por conta de uma crise econômica também está dentro do processo. A função distributiva ela está vinculada, né, a arrecadar impostos de setores que têm, vamos dizer assim, setores que estão mais favorecidos, vamos dizer assim, pelas condições econômicas, né, em termos do seu desenvolvimento, e alocar esses recursos para outros, como já tinha sido dito aqui, né. A política fiscal também ela trabalha com critérios e tipificação, né, do que a gente chama de impostos, né. Então a gente pode inicialmente falar dos chamados impostos diretos. O que são os impostos diretos? São todos aqueles que incidem diretamente sobre o agente pagador do imposto, né, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, ok? Então quando a gente adquire um bem, a gente está pagando imposto, né? Essa é uma forma de pagamento de imposto, porque ela está incidindo sobre a mercadoria, né? Ou seja, mas a gente já levando para uma análise mais simplificada, né? Ou seja, o imposto direto é tudo aquilo que incide diretamente sobre o agente pagador, tanto faz ser pessoa física ou pessoa jurídica, né? Os impostos indiretos são aqueles que incidem sobre o preço da mercadoria. Então, quando você, ao comprar uma mercadoria, você está adquirindo um preço em que ele pode se projetar da seguinte forma: você tem um preço de custo, o preço real, né? O preço chamado o preço total do custo para produzir aquela mercadoria, e tem aquilo que a gente chama incidência sobre o preço, que é os impostos que acaba sendo incorporado no valor final do preço da mercadoria. E quem paga por isso é o consumidor. Esse é um imposto indireto, né? Eu tinha falado sobre isso como imposto direto, mas na verdade é imposto indireto. E essa é talvez uma das grandes dificuldades que a política fiscal ela encontre para um equilíbrio melhor do ponto de vista de um tributo mais justo. Vou dar um exemplo. Quando você compra uma garrafa de água, né, o percentual dos impostos que já incidem sobre a mercadoria, né, é pago por qualquer consumidor. Pode ser um consumidor que ganhe R$1.000 ou um consumidor que ganhe 100 milhões de reais. A diferença é que o potencial de compra, a capacidade de compra de ambos são distintas, mas na hora de comprar o produto, o valor pago de impostos é exatamente o mesmo. Então, naturalmente, quem ganha menos acaba proporcionalmente pagando muito mais do que quem ganha mais sobre aquela mercadoria, né? Essa é uma situação, inclusive, muito discutida sobre o modelo e a perversidade do sistema de impostos no Brasil, né? A principal variável, né, a determinar o volume de arrecadação é o nível de renda, produto e o produto da economia, né? Quer dizer, caracterizando o tipo de impostos que nós pagamos, né, há uma questão de desequilíbrio exatamente por quê? Porque os impostos indiretos, eles não distinguem, né, a tua renda. Naturalmente, se você tem uma renda maior, ao comprar aquele produto com aquela capacidade de impostos já atribuída àquele produto, né, será muito menor para quem ganha mais e muito maior para quem ganha menos, proporcionalmente em razão do custo final, né. A estruturação de um sistema tributário, basicamente, é gerar recursos necessários para financiar os gastos públicos, né. O governo brasileiro, como se sabe, né, tem um excessivo e elevado custo de manutenção do chamado custeio, que envolve folha de pagamento e previdência social, que corresponde a algo em torno de 66%, 67% de toda a arrecadação do governo federal. Naturalmente, esse montante torna, vamos dizer assim, a máquina pública muito pesada, fazendo com que o governo, ano após ano, né, tenha a preocupação de aumentar a carga tributária para garantir a equação, né, e fechar as contas por conta do desequilíbrio que ocorre no sistema fiscal do país. Então, a cada ano, o Brasil passa por uma série de dificuldades, né, e o que se percebe nitidamente é um aumento constante dos gastos públicos, especialmente nesses dois segmentos, custeio, né, e folha de pagamento.
E a distribuição de renda define quem na sociedade deve pagar os impostos. O problema é que o modelo brasileiro, né, ele é universal, no sentido de dizer, olha, todos pagam impostos, rico, pobre, classe média, estudante, trabalhador, não importa. Ao comprar um produto, você está pagando imposto. Como o imposto que incide sobre a mercadoria é um imposto que não classifica, né, a classe do agente comprador, do consumidor, então naturalmente, como já foi dito, né, paga mais imposto proporcionalmente quem ganha menos, por corresponder exatamente a uma distorção entre o valor cobrado na mercadoria e a renda daquele que está comprando. Naturalmente, aquele que ganha mais, sentirá menos no bolso o peso do imposto sobre o produto, né? O sistema tributário podem ser progressivo, regressivo e neutro. Vamos entender um pouquinho a diferença para que a gente possa diferenciar um do outro, né? Quando a gente fala que o sistema tributário ele tem essas três características, né, é preciso entender que ambas, né, têm as suas particularidades, pontos fortes e pontos fracos, pode-se dizer assim, né? O sistema tributário progressivo, ele ocorre quando a participação dos impostos na renda aumenta conforme a renda aumenta, né? Então, naturalmente, imaginemos sobre a questão do imposto de renda, né? O imposto de renda tem um teto de 27,5%, considerando um valor acima de um X valor, né, que passa a tributar a incidência de 27,5%. Eu não me recordo agora exatamente qual é o valor, eu posso até depois falar sobre isso. Mas imaginemos, por exemplo, que uma pessoa que tenha uma renda acima de 7, 8 mil reais mensal, né, já está pagando, né, essa alíquota de 27,5%. E aí a gente observa que a pessoa que ganha 100, 200, 300, 400, 500, 1.000, 1 milhão reais por mês, por exemplo, né, vai pagar sobre esse montante o correspondente a 27,5%. Né? Então, a renda, né, ela também determina o volume, né, mas um volume correspondente àquele limite cobrado, que é o limite máximo de 27,5%. Né? O problema é que há uma taxa referencial, né, de tributos sobre a massa salarial que pesa, no final, para o trabalhador. Né? Então, nesse sentido, a proporção também é uma das formas de visualizar se o tipo de tributação cobrado naquele país é correto ou justo, né? Não diria correto, mas se é justo do ponto de vista da sua proporcionalidade. Então, assim, o tributo progressivo é quando a participação dos impostos na renda aumenta conforme a renda aumenta, né? Então, nesse sentido, a gente tem esse caráter progressivo. O regressivo é quando a participação dos impostos na renda dos agentes diminui conforme a renda aumenta, né? Olha que interessante, quando a participação dos impostos na renda dos agentes diminui conforme a renda aumenta. Então, se a gente analisar do ponto de vista, a gente tem essas modalidades no Brasil, né? Em ambos os casos a gente vê as diferenças quando se pensa a questão, por exemplo, da modalidade do imposto. Se o imposto no Brasil ele é visto como um imposto, vamos dizer assim, desproporcional, por conta dessa diferença entre, né, aquilo que se paga e aquilo que se ganha proporcionalmente àquilo que se está pagando, né, a classe trabalhadora de fato é aquela que mais será prejudicada pela forma como os impostos, né, eles são rateados, eles são cobrados no Brasil, né? O neutro, quando a participação dos impostos na renda do indivíduo é a mesma, independente da renda, né? Que é um chamado imposto único. Nós não temos um imposto único, então nós vemos duas situações típicas da nossa realidade, o modelo progressivo e o modelo regressivo, né? No modelo progressivo, poderia dar um exemplo como a tributação sobre as grandes fortunas, que é uma temática bastante polêmica no discurso, por exemplo, dos partidos políticos. Alguns defendem a ideia de que as grandes fortunas deveriam tributar mais, ou seja, deveriam contribuir mais com a arrecadação do governo, né, para que se tirasse o peso, vamos dizer assim, dos tributos sobre os trabalhadores ou algo nesse caminho, né. É uma discussão que avança, mas ela também retrocede, então acaba ficando no mesmo ponto e nada se faz diante dessa possibilidade. Talvez um dia a gente consiga definir claramente, né, uma política mais adequada sobre essa perspectiva da progressividade da participação dos impostos em razão do tamanho da renda do contribuinte, né? Política fiscal, ela tem uma variedade de impostos,
especificamente, a gente pode dizer que a partir da Constituição de 1988, né, os municípios passam a ter uma autonomia maior e ali passa a existir também, né, uma tributação típica e característica, né, da sua municipalidade, assim como os impostos estaduais, né, e os chamados impostos federais. Bom, em tese, né, os principais impostos que a gente pode aqui trazer como menção, vamos dizer assim, é o imposto de renda, o imposto sobre produto industrializado, o imposto sobre serviços, que é o chamado ICMS, o imposto de circulação de mercadorias e serviços, que é o ICMS, o IOF, que é o imposto financeiro, o IPVA tributado sobre o veículo, o ITR, né, sobre a terra, né, e outros impostos que estão vinculados também, né, a como, por exemplo, imposto de transmissão de bens, o chamado imposto de combustíveis, etc. e tal, que é a CID, que hoje tem uma participação importante na arrecadação do governo, né? O IPTU, o ISS e assim em diante. Então, o Brasil é um país que tem uma quantidade muito grande de impostos, né? Por conta do modelo burocrático existente em nossa política, né? Eu vou dar um exemplo. A CID, Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico, né? A gasolina ela tem uma tributação total de 43%. Então, como é que a gente poderia distribuir esses 43%? Ou seja, de cada litro pago na gasolina, 43% é impostos, né? 13% desses 43% corresponde à CID, né? 8% PIS/PASEP, né? Programa de Integração Social e COFINS, Financiamento de Seguridade Social, né? 18% ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria. Então veja como é que está distribuído isso, na verdade. 18% do total de 43% pago vai para o Estado, o restante vai para o governo federal. O governo federal fica com a maior fatia dos impostos arrecadados sobre o consumo de gasolina, ou seja, quase a metade do que é pago, né, no combustível, quando você vai abastecer seu carro, é impostos, né? Então isso naturalmente nos indica por que o custo da gasolina no Brasil é tão elevado, né? Veículo, né? A tributação sobre veículo varia entre 38% a 40%. A distribuição é feita da seguinte forma: 11% IPI, quer dizer, Imposto sobre Produto Industrializado, 8% PIS e COFINS e 18% ICMS, né? Em alguns estados você tem aí uma variação do ICMS, porque a lei ela faculta os estados, né, a trabalharem com o mínimo e o máximo na tributação do ICMS. Se eu não me engano, a tributação mínima do ICMS é de 12% e a tributação máxima algo em torno de 24% ou 25%, se não me falha a memória, né? Dentro dessa margem os estados podem efetivamente tributar, né, para mais ou para menos, isso vai depender da política de cada governo, né? Mas para a gente poder separar aqui basicamente como é que funciona o modelo, né, na distribuição dos impostos. Então, de 43%, só 18% fica com o Estado, o restante fica com a União, né? A redução do IPI, né, ocorre quando o governo ele atua numa política fiscal para garantir o nível de emprego, como eu dei o exemplo aqui em 2009, quando o governo Lula, preocupado com as condições globais em razão da crise provocada em 2008, lá do sistema imobiliário norte-americano, ele vai subsidiar, né, alguns setores, entre os quais a linha branca. Aí aqui a gente traz um exemplo. Os impostos cobrados na época, né, do produto era de 20% e o governo reduz para 10%. Né? Isso é uma forma de subsídio, porque na verdade o governo está tirando a sua arrecadação para garantir, em tese, o nível de produção e manter o nível de emprego consequentemente. Quer dizer, nesse sentido, aí há claramente uma atuação do Estado, do governo, né, como uma política fiscal que traduz exatamente a política macroeconômica. Em certos momentos, o governo precisa realmente, né, renunciar. O que nós temos aqui é uma renúncia fiscal, onde o governo abre mão de parte da sua arrecadação para garantir o nível de emprego. Olha o caso da geladeira, né? A geladeira que tinha uma tributação de 15% cai para 5%, né? Isso traz naturalmente uma perda significativa de receita para o governo. O governo com isso acredita que recuperará a sua renúncia com mais consumo e, consequentemente, com mais arrecadação baseada no consumo, né? No volume do consumo, né?
aqueles chamados tanquinhos, né, que reduziu de 10% para 0% a alíquota. Quer dizer, é uma renúncia significativa considerando o tamanho desse mercado, né? Fogão de 5% para 0%. É bom lembrar que essas alíquotas elas foram revistas, né, em razão do programa que o governo passou a rever a partir de 2014, né? Muitos desses setores voltaram a ter uma tributação que tinha lá atrás quando começou esse modelo de renúncia fiscal para garantir o nível de emprego, né? Em tese, o que nós vemos na verdade, né? Aqui é um exemplo muito interessante, né, chamadas políticas compensatórias, distributivas e alocativas. Aqui é um Maserati Gran Turismo, tem 150% de imposto sobre o valor do carro, né? O governo entende que alguns produtos podem ser tributados numa carga maior, exatamente porque há uma capacidade de renda suficiente para garantir, né, o custeio desse adicional de impostos. Então o governo tenta fazer uma política compensatória, né, em alguns momentos, exatamente criando condições de facilidade para alguns produtos, especialmente aquele de acesso aos trabalhadores, e tributando mais aqueles produtos chamados supérfluos, né? A política fiscal contracionista, como é que ela funciona? Tudo isso dentro do que a gente chama de política fiscal, né? A política fiscal contracionista é quando o governo está restringindo a demanda. Então há situações também que o governo atua para evitar uma crise, por exemplo, da moeda, uma chamada crise inflacionária também é uma outra situação. Então veja só, se há uma demanda muito aquecida, né, e a oferta não acompanha essa demanda, naturalmente a pressão sobre os preços é muito grande. Então se o governo tem, por exemplo, uma política de controle inflacionário, uma meta inflacionária como o governo tem, o que o governo faz para evitar um estouro, né, dessa demanda? A demanda ocorre por vários motivos: aumento da renda, aumento de emprego, facilidade de crédito, liquidez do mercado, né? Isso tudo cria condições, né, para aumento da demanda. Então, quando essa demanda aumenta, a pressão sobre a demanda é grande, não há oferta suficiente para atender a demanda, a pressão sobre os preços acaba sendo uma realidade. O governo, com medo de perder o controle inflacionário, cria política contracionista. Como? Aumenta, por exemplo, né, a fiscalização sobre o número de parcelas financiadas nos bens, sobretudo bens de longo prazo, bens duráveis, né? Como automóvel, linha branca, etc. e tal. Aumenta a carga tributária, que é uma das medidas também para elevar o preço da mercadoria, para tirar a pressão sobre a demanda, né? Isso também é uma medida que acaba sendo tomada como uma política fiscal contracionista. E ocorre também o contrário, a chamada política fiscal expansionista, exatamente quando a demanda está desaquecida, né? A oferta acaba sendo maior do que a demanda. Naturalmente, isso leva a um risco de desemprego por conta da falta de expectativa de crescimento do mercado. Então, as empresas, naturalmente, quando tem uma demanda fraca, né, elas acabam demitindo trabalhadores. O governo, para evitar isso, acaba criando uma política fiscal compensatória, né? O governo contribui para aumentar a demanda. De que forma? Ele pode, por exemplo, fazer renúncia fiscal, como eu acabei de dizer, baixando, né, as taxas de impostos de produtos importantes, aumentando linhas de crédito, linha de financiamento, criando uma política de incentivo para dar às empresas, né, condições mais competitivas. Isso cria condições de melhorar a demanda e, com isso, também melhorar o nível de emprego. Em todos os casos, o que a gente vê com clareza é que, assim, a política fiscal, ela tem um caráter, efetivamente, de manter o nível de emprego, né? O Keynes já falava isso, quer dizer, o papel de todo governo é garantir o bem-estar social, né? A política de Estado, ela tem que ter, em primeiro plano, o bem-estar da coletividade, o bem-estar da sociedade. Se você precisa investir, no caso o Estado, como um agente econômico desprovido de alto interesse, mas se você precisa investir dinheiro público para garantir demanda, né, para manter o nível de emprego, garantir o desenvolvimento, melhorar as condições de vida do trabalhador, da sociedade de modo geral, mesmo que isso crie déficit fiscal por um determinado período, que o faça, né? Porque, em tese, o Estado ele tem que ter como meta final sempre o bem-estar coletivo.
O problema é que quando você tem uma política fiscal que acaba levando a uma crise fiscal em razão do agravamento do endividamento público, isso também pode trazer um risco à própria condição econômica, como que nós estamos vivendo agora, por exemplo. O governo da presidente Dilma vive uma situação crítica exatamente por quê? Porque há um forte endividamento, né, do governo. O governo tem que reservar grandes parcelas da sua receita para pagamento de juros, né? Para quem não sabe, o governo está hoje pagando algo em torno de 300 bilhões por ano, só com pagamento de juros da dívida pública brasileira. E essa dívida vem aumentando a cada ano. Significa que a cada ano o governo brasileiro terá que ter ainda mais reservas para garantir os juros da dívida pública. Por outro lado, a inflação ela pressiona o Banco Central, né, a manter ou aumentar permanentemente, em alguns casos, né, a taxa Selic para exatamente tirar a pressão sobre os preços, né? Isso, porém, também cria um problema na questão, né, do desenvolvimento e o crescimento econômico, porque se você tira a capacidade de consumo, você afeta a produção afeta o nível de emprego afeta a arrecadação, né? E a arrecadação faz com que o governo cada vez menos invista naquilo que é necessário para manter o seu desenvolvimento e o crescimento do PIB. Se o PIB não cresce, a economia não cresce, o emprego é colocado em risco, né? E isso gera um problema social, naturalmente. Então, em todos os casos, o que o governo tem, né? Preocupações paralelas entre um controle fiscal, né? Mas também ter a clareza de que o Estado também é responsável pelo desenvolvimento e pelo crescimento, porque em torno de 23%, 24% de tudo que é gasto na economia brasileira é dinheiro público, é gasto público. Então a participação do Estado no desenvolvimento de uma economia no Brasil, por exemplo, é muito significativo, né? Os economistas, inclusive, dizem que para cada R$1 que o Estado investe, a iniciativa privada investe 5. Então, significa dizer que se o governo tira R$1 de investimento, o setor privado também está tirando 5 desse investimento. Isso afeta toda a cadeia, né? A cadeia produtiva, que gera vamos dizer assim, um problema coletivo, porque todos são afetados. Quando se pensa que o setor econômico ele é um processo sinérgico, né? Quando se afeta a cadeia produtiva, toda a cadeia ela é afetada. Talvez o sistema financeiro seja o único, de fato, que fique alheio a essas problemáticas ou esses problemas, em razão das suas características, né? Mas, grosso modo, a política fiscal significa exatamente isso, quer dizer, é a atuação do governo, a atuação do Estado para garantir o nível de emprego e de renda, né? Em alguns momentos, a política fiscal ela também é utilizada como um processo de expansão e contração. Isso depende das condições existentes naquele momento, né? Atualmente, a política fiscal do governo ela é uma política contracionista, em razão da necessidade, né, de honrar compromissos com os credores, né? E isso tem afetado particularmente o nível de emprego, né, e o crescimento econômico. A previsão é que este ano o Brasil tem uma queda de 3% no PIB. Isso significa dizer que nós teremos no mínimo um déficit de 1,2 milhões de empregos perdidos ao longo de um ano de 2015. Isso é muito grave, né? Ainda que a gente tenha uma leve recuperação em 2016, a manutenção da atual política fiscal, né, ela garantiria a continuidade de um momento crítico da nossa economia, afetando principalmente os trabalhadores e os mais pobres, agravado com outro problema, que é o problema inflacionário, né? A previsão que a gente tem uma inflação em torno de 10% este ano, né? Então isso tudo gera expectativas muito negativas, né? E o setor empresarial ele acaba trabalhando com um termômetro, com uma lupa de crescimento que ele não vê, então ele não vendo, ele não investe, não investindo, não gera expectativa de melhoria, pelo menos a curto prazo, né? Espero que a gente realmente possa reverter isso e quem sabe a partir de 2017 a gente tem uma condição um pouco melhor diante do quadro que se encontra atualmente, né, a política econômica brasileira. Bom, semana que vem a gente retoma a questão
da macroeconomia. Vamos falar sobre inflação, vamos falar sobre política monetária, o papel do Banco Central, o papel da moeda, a questão da inflação como um elemento importante na tomada de decisão na política monetária, né? Para que a gente possa entender o funcionamento das contas públicas, é preciso entender esses elementos, tanto de natureza fiscal quanto de natureza monetária. A gente vai ficando por aqui. A aula de hoje ela foi uma aula voltada exatamente à política fiscal e, retomando na aula seguinte, nós falaremos sobre política monetária e inflação, ok? Então, um bom dia a todos e a gente se vê na próxima semana. Até logo!